lá na China é milenar o uso de complexos e extratos botânicos para medicina, né? Tanto que você vai lá na China, numa farmácia, você tem. É muito louco a gente pensar nisso, né? Eu fui pra Índia participar de um evento lá e dar uma palestra sobre um projeto que na época eu tava desenvolvendo. Eu falei assim, nós fizemos uma área que não era uma área tão grande, 25 hectares, de cana-de-açúcar, né? Então, assim, você precisa de um, né? Uma área grande, aí eles... Não é grande? Mas como assim? O que é uma área grande, que é grande pra vocês? A primeira coisa que eu faço num projeto desse é entender, né, tecnicamente, o portfólio da empresa, como é que ele funciona, para que serve, para que é bom, o que não é, o que existe de base de dados, o que não tem, né? Porque tem empresa que já tem empresa que não tem. Visão MIP 2035. Certo. Então, bem-vindo ao Visão MIP 2035, onde o agro de amanhã resolve os problemas de hoje. Vamos lá. Arthur, o que você enxerga em relação ao agro de 2035? Como é que a gente vai estar? Tem algum problema específico que você vê hoje? Mas aí, falando de produto, especificamente, que é a nossa praia, o que eu vejo? Produto químico, né? Produto químico sempre vai ser utilizado, na minha visão. Eu acho difícil a gente chegar num momento assim, cara, nós vamos produzir 100% sem químico. É difícil. Pode ser que aconteça, né? Agora sim. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia, nesta quarta temporada que tá irresistível, sensacional. Eu sou suspeita para falar, mas eu sei que você também aí está gostando porque tá aqui nos acompanhando. E lembretes de todo início de episódio, né? Para você que ainda não nos segue, clique aí no link na descrição do episódio, YouTube, Instagram, Spotify, onde você quiser. Tem MIP em Dia para que você consiga assistir e acompanhar todos os episódios e as informações que são de muita qualidade. Não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores desta quarta temporada, começando aqui com a Gabi Canecas, uma empresa londrinense, cidade que mora no meu coração. E a Gabi, eles fazem, gente, vocês estão vendo já as nossas canecas, né? Olha que coisa mais linda. Eles realmente transformam sentimentos em arte nas canecas. Tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é modelo. Então, Gabi, muito obrigada. E para você que quer aí canecas de presente, para eternizar algum momento, entre em contato aqui na descrição do episódio. Tem o link para que você acesse a empresa e faça a sua encomenda com eles. Agradecemos também a Juliagro, empresa fundada em 2016 por uma família de agrônomos que são apaixonados pela busca de inovações que contribuem com a agricultura a fim de fornecer alimentos de alta qualidade. A Juliagro realiza projetos de pesquisa e desenvolvimento para empresas nacionais, multinacionais, no ramo de proteção e melhoramento de cultivos, empresa da qual eu tenho o prazer e a honra de fazer parte hoje, junto ao desenvolvimento dos ensaios da área de entomologia. Então, Juliagro, muito obrigada. E, por último, mas não menos importante, um agradecimento especial à Coliagro, spin-off da Coli desde 2016. A Coliagro tem como foco o desenvolvimento de armadilhas adesivas e colas entomológicas especiais para o monitoramento e captura massiva de insetos na agricultura. Gente, super importante, a gente já falou aqui em outros episódios, né, sobre monitoramento de pragas através das armadilhas, e a Coli é uma empresa que hoje atua nessa área e que nos ajuda muito nessa questão do monitoramento. Então, a vocês, nossos apoiadores, muito obrigada. E agora, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje com um convidado super especial. Eu sempre falo isso, né, porque todos são especiais, mas eu quero apresentar para vocês, olha só. Arthur Borges Franco, profissional com 19 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e administração de vendas, atualmente no cargo de Head Latam na New Sun Crop Science, responsável pelo projeto de acesso ao mercado na América Latina. O Arthur possui, olha, uma vasta experiência mesmo, gente, olha só. A experiência com todas as modalidades de acesso ao mercado existentes no mercado brasileiro, tais como venda direta para grandes clientes e pools de compra, distribuição por meio de canais investidos e não investidos,
cooperativas de grande, médio e pequeno porte. Ao longo de sua carreira, o Arthur teve a oportunidade de atuar em diversos tipos de mercado, como cereais, algodão, HF, entre outros. Reconhecido por sua criatividade, visão holística e estratégica, possui uma abordagem persuasiva, resiliente e persistente. Destaca-se por sua capacidade de comunicação, adaptabilidade e flexibilidade, além de exercer forte liderança lateral, influenciando positivamente as interações e projetos. Além de tudo isso, o Arthur também é conselheiro da AGR-CIS, conselheiro da Agriger, falei de novo, certo? Agriger Minas Gerais. Agriger Minas Gerais, sócio fundador da Agriger Goiás, sócio fundador da Agrotroca, produtor rural em Uberlândia, sócio proprietário da Solução Rural e sócio proprietário da N&M Estratégia. Arthur, seja bem-vindo a esse episódio do Me Pindia, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Gabi, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Olha, eu acho que não vai caber tudo dentro de um episódio, que você vai ter muita coisa para contar aqui pra gente, hein? Tem muita coisa aí, né, pra poder falar. Tem, ó, só de currículo aqui, né? Mas é muito bom. E, bom, super feliz de ter você aqui. Obrigado. Tenho certeza que vai ser uma troca, um bate-papo, né? Eu falo, não estamos numa entrevista, estamos num bate-papo bem descontraído mesmo. Então, fica à vontade, eu vou pedir para você começar contando um pouquinho da sua experiência, né? Como é que foram esses quase 20 anos atuando no mercado, enfim, conta aí pra gente. Vamos lá. Gabi, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com você aqui. A gente conhece o podcast já assisti alguns episódios. E é muito bacana. É o primeiro podcast que eu gravo, né? Que você me perguntou se eu tinha feito já. Mas para mim é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que a gente faz no dia a dia, né? Acho que é bem legal a gente compartilhar a experiência, né? Eu gosto bastante. Bom, a história começou há muitos anos atrás, né? Desde quando eu nasci, assim, vamos falar com... Desde 5, 6 anos, né? A gente já atua no agro, né? O meu pai é de uma origem que veio da área rural, a família nossa veio também. Aqui de Minas mesmo? De Minas mesmo, lá do Pontal de Minas, lá em Santa Vitória. Certo. Então, meu avô era proprietário rural, os meus tios e tal, enfim. Então, eu sempre tive contato com o agro desde novo. Uhum. Então, meio que a escolha do agro foi natural, né? A gente vivendo isso, né? E eu lembro que na época também que eu fui escolher agronomia, tinha uma questão, assim, muito conectada com demanda de mercado, né? Isso foi há 20 e poucos anos atrás, né? Não, 26 anos atrás, 25 anos atrás. Então tinha muito assim, a revista Veja na época, né? Que era muito famosa, né? Porque eu acho que não tinha podcast, né? Não tinha essas coisas, né? Isso, Instagram. Aí a revista Veja falava assim, olha, demanda de profissionais do agro, engenheiros agrônomos e tal, vai ser uma coisa muito crescente e tal. E né? Sim. Até hoje a gente vê. Hoje, é claro, né? O cenário de quando eu entrei no mercado há 20 anos atrás e hoje é totalmente diferente, Sim. né? Eu até falo assim que quando eu formei na minha turma, a gente formava 40 alunos por ano. Todo mundo formava e estava empregado já. Já saía empregado, né? Sai empregado. Hoje é um pouquinho diferente, né? Lógico, tem muita oportunidade ainda. O agro ainda é um grande mercado do Brasil, né? Nós estamos falando de quase 21% do PIB, né? PIB, exatamente. É agro, né? Sei lá, 17%, 20% de todos os empregos formais são do agro. Uhum. Então, assim, tem muita oportunidade. Mas é um tempo mais um pouco diferente. Né? É mais competitivo, é muito mais competitivo. Então, bom, aí escolhi o agro por vocação, né? Por escolha e vocação. Formei em 2006, dezembro de 2006, certo. E desde então a gente vem atuando, né? No agro, aí, quase 20 anos aí já. Aí passei por diversas empresas já trabalhei na Monsanto, na BASF, na Bayer, fui líder de um canal de distribuição aqui na região, né? Eu trabalhei à frente do projeto durante quase 2 anos. E agora tem 1 ano e meio já, que eu tô nessa nova jornada com a Nilsan. Exato. E você pode comentar um pouquinho o que é a Nilsan? Posso. Porque eu te conheci na Juliagro e conheci a Nilsan na Juliagro também. Claro. E acredito que muitos dos nossos ouvintes talvez não conheçam. Então, comenta um pouquinho com a gente. Bom, só falar um pouquinho sobre a N&M Estratégia, porque a Nilsan ela tá dentro dessa empresa. Perfeito. Isso. Porque, assim, a N&M Estratégia é uma empresa que eu criei para justamente prover acesso ao mercado para empresas que querem acessar o mercado brasileiro. Certo. Né, de diversas maneiras. E acaba que a gente foi especializando em empresas que têm a atuação mais em especialidades, que é o caso da própria Nilsan. Mas a Nilsan, hoje o meu cargo, como você mesmo falou, fica à frente da estratégia para acesso ao mercado da América Latina, né? Então, do México para baixo.
Então, Só do México para baixo. México para Um baixo. pouquinho, uma areazinha pequena. Alguns países, assim, pra Alguns gente poder países. atuar. Mas assim, a gente começa pelo Brasil, né? Certo. Porque é o maior mercado agro da América Latina e América do Sul, então nem se fala. Uhum. É lógico que tem grandes mercados, né? Argentina, o próprio Paraguai, o Chile e tal, mas assim, a gente começa por aqui, né? Porque é o mercado do agro brasileiro e indiscutivelmente a gente fala primeiro de soja, né? Uhum. Mas enfim, o que é a Nilsan? A Nilsan é uma empresa chinesa, é uma empresa que já existe no mercado chinês há quase 40 anos. Era uma Bem empresa... consolidada já. Sim, ela é bem consolidada lá na China, já tem uma posição bem interessante, assim. Uhum. E ela era do governo chinês, que foi comprada por um proprietário e hoje ela é uma empresa privada, de capital fechado. Certo. É uma empresa que como que ela nasceu? Lá na China é milenar o uso de complexos e extratos botânicos para medicina, né? Uhum. Tanto que você vai lá na China, numa farmácia, você tem os químicos e os botânicos, né? Então você fala assim, tô com dor de cabeça. Bom, tem lá dipirona, tem um medicamento e tal. Aí a pessoa te pergunta, olha, você quer o medicamento botânico ou o tradicional, né? Que eles falam como tradicional. Então essa empresa, ela nasceu disso, né? Voltado Que eles pros falavam botânicos. assim, exato. Uhum. Eles falavam assim, pô, mas a gente consegue utilizar isso aí para a medicina? Será que ela funciona para o próprio agro? Né? Então começou-se a testar, Certo. identificar plantas que tinham aptidões X, Y, W ou Z e testar aqueles extratos botânicos nas próprias plantas. Legal. E aí, a partir disso, foram feitas várias descobertas, várias identificações. A empresa tem uma classificação lá de quase 500 plantas, né? E quando a gente fala de uma planta, exemplo, né? A planta de cravo, né? Eu tive lá na China, agora eu vi isso aí pessoalmente lá. Uhum. A gente conhece o cravo, né? Eu tava lá olhando as identificações de plantas, eu olhei um cravo da Índia e falei, esse aqui é o cravo da Índia. Né? Aquele que nós Sim, que a gente utilizamos usa aqui para de fazer chá. tempero, Isso. aham. Exato. Aí eu falei assim, esse aqui eu conheci, é o cravo da Índia, né? Aí eles falaram assim, só que aqui, ó, essa aqui, ó, é a flor, né? O fruto, né, do cravo da Índia. Isso aqui é a casca do cravo da Índia, isso aqui é a raiz do cravo da Índia, isso aqui é a Eles folha do usam cravo da Índia. tudo. Eles pesquisam tudo. Caramba. Aí depois que pesquisou, eles identificam para que serve, né? Porque o cravo da Índia mesmo, aquela frutinha, Uhum. ela é um produto que ele é um bactericida, né? Ele não é um bactericida assim, ele é um produto anticrescimento bacteriano. Certo. E Bacterostático, talvez. isso aí. E então eles identificam o bacteriostático do fruto e eles vão pesquisando outras possibilidades, né? legal. E aí depois eles diversificaram bastante, né? Interessante Mas é uma isso. empresa com portfólio 100% não químico, né? Com um portfólio que ou tem extratos botânicos ou extratos de fermentação microbiana, né? Perfeito. Então tem um portfólio interessante. E tem quase 65 produtos que estão no portfólio dela lá na China, Na né? China. E É claro agora que- você trazendo isso pro Brasil. Isso, exato. Aí aqui no Perfeito. Brasil é claro que a gente identifica, né? O que tem mais potencial, o que não... Até foi esse o meu trabalho primeiro com eles, né? De explorar e fazer uma identificação das oportunidades que a gente tem aqui. Exato. Entendendo assim, o que é o... Assim, aqui de novo, né? O que é o maior mercado? É soja, né? Uhum. Então a gente vai começar em soja, assim, beleza. Então desse portfólio, o que tem mais adequação? O que não tem? Aí a gente começa tudo a estratégia por aí, né? Aí passa por aí, identificação de produtos, mercados, aí depois a gente vai para regulatório, registro e daí por diante. Até que chegue o produto na prateleira aqui de quem quer usar. Exato. Muito legal. Até pensando, trazendo para o MIP, tudo que a gente fala é manejo integrado, né? Mas trazendo para insetos, propriamente dito, quando a gente olha na história dos inseticidas, lá atrás, obviamente, né? Inseticida químico aí depois da década de 50, mais ou menos. Mas existe inseto desde que o mundo é mundo, né? E É bíblico, né? é bíblico, E antes de justamente. bíblico, às vezes. Não, 300 e tantos milhões de anos. E aí, como é que lá nos primórdios eram controlados? Extratos botânicos, né? Surgiram, então, quando você fala, uma empresa chinesa milenar, né? É muito legal. Isso a gente consegue entender de onde vem tudo isso, né? E qual a Isso. importância desse desenvolvimento. E aí, Exato. e como é que trazer essas tecnologias para o Brasil? Quais são os principais desafios? Porque eu imagino que sejam muitos. E quando a gente pensa em país, em estrutura, China, Brasil, completamente diferente, né? Como é que é isso? Deve ser uma loucura. Olha, Gabi, é desafiador, né? Porque, assim, primeiro a gente tem que fazer isso que eu te falei, identificar, né? Beleza, qual que é o complexo de pragas daqui? Qual que é o complexo de pragas de lá? Quais são as doenças daqui? Doenças de lá? O que planta mais aqui ou lá? Então, aí, após isso, a gente começa a identificar e a gente começa a estratégia. Mas é desafiador. Porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Entendendo isso, é fazer o que eu chamo de tropicalização de prescrição. Né? Então a gente tem que ir lá, olhar, bom, beleza, qual que é a dosagem que funciona aí, né? E mesmo para soja, né? Que Sim. tem soja lá na China, né? A China planta lá, sei lá,
8 milhões e meio de Não hectares de chega soja, a de 8,5 a 10 9. milhões. Não. Aham. Mas planta. Só que aí você fala assim, bom, qual que é a prescrição disso para a soja na China? É uma, né? E qual que é a nossa aqui? É outra. É, E aí, quando a gente fala de Brasil, tecnologicamente falando, o tipo de agricultura que a gente faz aqui é muito peculiar, né? Porque é muito tecnológico. O nível de exigência técnica para você poder fazer um Altíssimo. posicionamento desse é enorme, né? Sim. Então eu até falo muito assim que dos meus desafios é a quebra de barreira cultural, né? Nesse trabalho que eu faço. Porque lá na China é mais ou menos assim, ó. Você vai lá no agricultor, faz um lado a lado, posiciona o produto, funcionou, você Ele vende. já tá satisfeito. Você vende, né? Aí o próprio distribuidor compra, o redistribuidor compra, o pessoal, assim, a coisa flui dessa maneira. Aham. Aqui eu falo assim que pra gente discutir com qualquer um do agro, se a gente não tiver dados e informação Não vai pra muito frente. sólida, você não consegue discutir. Porque a pessoa fala assim, ok, exemplo, você falou sobre a Juliago, né? Nosso Uhum. parceiro também, senhora empresa de pesquisa, né? Conheço os meninos tem muitos anos. Eu fui aluno do Fernando Do Giuliatti, né, Giuliatti. na faculdade. Então conheço o Giuliatti tem muitos anos. E, exemplo, né, o que eles produzem lá, o que vocês produzem lá, como Aham. dados e informação, é fundamental, né? Para a gente poder fazer essa tropicalização e prescrição de Perfeito. adequação, né? Então a gente traz uma dose que é uma ideia, mas aquilo é adaptado, né? E tem que ser feito de norte a sul do Brasil, porque aí a gente fala de soja. Ah, soja é soja. Beleza, Ah, só que mas tem assim, um monte de sojas dentro da soja do Brasil, né? nossa, é muito grande. Não, Né? pega Rio Grande do Sul e Maranhão. É muito É diferente. né? muito É muito diferente. diferente. E aí, a questão cultural, né? Quando você fala, é interessante fazer essa analogia, porque não é só cultural entre Brasil e China. Uhum. É cultural entre China e Brasil no Rio Grande do Sul, Brasil Centro-Oeste, Brasil Norte, Brasil Nordeste. É. Né? Dentro do Brasil, a gente tem, né, algumas peculiaridades Sim. do próprio produtor. E aí, Sim. quando a gente vai para uma parte mais agronômica, os cultivares, eu não conheço nada da China, Uhum. mas deve ser muito diferente, Nossa, né? O que totalmente. se planta lá. Totalmente. Então, Totalmente. é interessante isso. E essa quebra de barreira cultural que eu falo, ela é assim, da própria empresa para investimentos, né? Porque a empresa Uhum. acha que, assim, beleza, então se eu fizer um lado a lado aqui Tá- for tá legal, bom. tá tudo certo. Sim, mas a gente tem muito mais do que isso, né? Deve ser complicado conseguir convencer eles do investimento, né? Exato. Tipo assim, olha, eu tenho que gastar X mil, né? Centenas de Exato. mils para Exato. conseguir ter aqui, né, todo o processo. Exato. E nesse aspecto de desenvolvimento, para conseguir registrar um produto lá também é tão trabalhoso e burocrático quanto aqui? Olha, Gabi, assim, a minha visão, eu não sou especialista em Aham. registro, né? Entendo um pouco agora porque eu tô trabalhando isso aqui no Brasil, né? Eu vim a conhecer isso agora, né? Sim. Mas é um pouco menos complicado. É um pouco menos complicado. Porque aqui no Brasil a gente tá falando de pelo menos 3 tipos de adequações, né? A gente tem que estar dentro do IBAMA, dentro do MAPA, dentro da própria Anvisa. Lá é um órgão consolidado. Né? É o governo chinês com o Ministério da Agricultura chinês, vamos falar assim. Mas, assim, eles têm todas as exigências também, né? Certo. Tem exigência de estudo de validação agronômica, de validação de performance. A questão de resíduo é muito observado lá na China, porque eles têm problemas graves, né, com contaminação, até pela questão de uso intensivo demais das áreas agrícolas de produção. Porque, assim, você pega a China hoje olhando, eu conheci pouco, né? Eu tive a oportunidade de ficar lá Quantas 15, vezes 20 você já dias. foi pra lá? Eu fui uma vez só. Só que eu fiquei uns 15 dias lá. Eu tive alguma oportunidade de dar uma rodada lá na área de produção agrícola. Certo. Mas o que eu entendi? Tirando soja, milho e tal, assim, em termos de produção de comida mesmo, que vai pra mesa, eles são os maiores em tudo. Você pega assim, tipo, em produção de blueberry, maior. Produção de batata, maior. Produção de tangerina, tudo é o maior. Só que são áreas muito fracionadas. Entendi. Né? Então, assim, exemplo, a cidade que eu tava lá, eu tava em Chengdu. Ela fica num estado que se chama Sichuan, que é no sudeste da China. Certo. Mais perto ali do Nepal. Essa cidade é uma cidade grande, tem 21 milhões e meio de pessoas. Então é gigante, né, a cidade. E em volta dela tem um cinturão de produção de citros. Só que tangerina. Né? Em tangerina, nessa região, eles têm 250 mil hectares de tangerina. Aí você pega, o Brasil hoje tem o quê? Acho que 380, 400 mil hectares de citros. Isso. Né? De citros todo. Total. E já é um dos maiores exportadores. Acho que é o maior exportador de sul de laranja, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa absurda. Mas por quê? Tudo mercado interno. Caramba.
porque é muita gente, né? É muita gente. Nossa senhora. É muita É gente. gente pra caramba. Então, assim, o Legal. jeito que eles fazem a agricultura, até nessa questão de contaminação, o governo chinês pega muito pesado lá. Aham. Por quê? Bem- Como a terra é muito intensivamente utilizada e ela é muito fracionada, todo mundo tem que produzir, senão a pessoa não se sustenta. Não se sustenta. Porque às vezes, assim, aí o exemplo específico dessa região, né? Você tem lá 250 mil hectares de sítios, aí eu perguntei qual que é a área média dos agricultores, né? 1 hectare. Então tem 250 mil Pois agricultores. Não, é muito louco a gente pensar nisso, né? Uma vez, 2019, eu fui pra Índia participar de um evento lá Uhum. e dar uma palestra sobre um projeto que na época eu tava desenvolvendo. E aí, eu tava explicando pros produtores, olha, esse teste aqui a gente fez numa área. Eu falei assim, nós fizemos numa área que não era uma área tão grande, 25 hectares, Uhum. de cana-de-açúcar, né? Então, assim, você precisa de um, né? Uma área Aí, grande. aí eles... Não é grande? Mas como assim? O que é uma área grande que é grande pra pra você? vocês? E aí eu falei, bom, o que é uma área grande pra vocês, né? Uhum. E a média lá das áreas também de cana-de-açúcar, 1 a 2 hectares. É bem fracionado É também. bem Eu não fracionado. sabia. Legal. Então, a gente tá numa realidade que realmente é tudo muito macro, o que dificulta um pouco, né, a questão do próprio posicionamento, né? Você Sim. não tem uma areazinha ali Não. que você consegue fazer uma aplicação numa costal, sei lá. Você tem que pensar tudo macro. Tudo Você mal. pega um produtor, claro, tem as peculiaridades, mas vamos para Centro-Oeste, Mato Grosso. Uhum. 3 mil, 5 mil, 10, 15, 20, né? Você pega cana mesmo, né? Você pega uma usina, tem 40 mil hectares, 70 mil hectares, 100 mil hectares. É uma coisa Nossa, absurda, pra você né? fazer a logística disso, então você tem que aplicar o produto X quando a lagarta tá pequena ali no segundo Insta. Uhum. Você consegue fazer a aplicação toda no momento correto? Não consegue. É Então, muito difícil, o operacional para essas grandes áreas também dificulta bastante. Né? Dificulta. E aí, mudando um pouquinho, dentro mais ou menos do mesmo assunto, mas trazendo uma outra experiência que eu vi aqui pelo seu currículo, que você tem bastante. Uhum. Como é que é a questão da distribuição mesmo dos produtos, do acesso do produtor ao produto, o acesso ao mercado mesmo, Uhum. comparativos entre Brasil e China. Lá a gente também tem, assim, revendas, cooperativas, venda direta. Como é que é isso? Vamos lá. Boa pergunta, Gabi. Excelente. E assim, aqui falando de Brasil, vamos falar primeiro de Brasil, né? Uhum. O Brasil é muito claro, assim, pra gente, porque nós estamos aqui, né? Sim. Mas a gente tem as modalidades, né? Acesso direto e venda via distribuidor, vamos Certo. falar assim, né? Aí dentro de distribuidor, a gente tem aqui, né? Grandes distribuidores investidos, grandes distribuidores que não são investidos. Aí a gente tem médios, pequenos, cooperativa. Vamos entender que nem todo mundo dos ouvintes estão no mesmo patamar de entendimento. O que seria um distribuidor investido e não investido? Ah, boa. Vamos lá. É porque assim, aqui no Brasil a gente passou por um movimento de consolidação de distribuição há uns 5 anos. De uns 5 anos pra cá, né? Uns 5, 6 anos pra cá. Um pouquinho antes da pandemia, talvez já tinha começado isso. Já um né? pouquinho antes. Acho que em 19 ali pra 20, Mas né? nem perto ali. Mais ou menos. Tudo a gente mede hoje por pandemia, né? Antes da pandemia, porque é um antes e depois, né? Quase que antes de Cristo, depois de Cristo. Não, mas serve. Infelizmente serve. Né? É mesmo. Porque a pandemia, mas apesar que a pandemia teve as coisas ruins e coisas também que serviram como aprendizado pra gente, né? Em muitas coisas. Mas enfim, Gabi, então a gente tem os distribuidores investidos, são esses distribuidores que foram, vamos falar, comprados, adquiridos nesse período, né? Perfeito. Então, a gente tem grandes grupos que foram adquirindo empresas nacionais, né? Então, são os distribuidores investidos. E tem os não investidos, que são os distribuidores que não foram adquiridos ou comprados e mantiveram a sua essência de proprietários, né? Então, a gente tem essa segmentação aí inicial, vamos falar assim. Aí, depois a gente tem dos distribuidores não investidos, a gente tem os de grande, médio e pequeno porte, né? Nada muito diferente assim. Aí a gente tem cooperativa e a gente tem a redistribuição. O que é a redistribuição? É onde um distribuidor, exemplo, eu tenho uma multinacional. A multinacional vende esse produto para o distribuidor ele vende para um redistribuidor. E esse redistribuidor acessa o mercado diretamente. Entendi. Aonde acontece isso aí aqui no Brasil? Em mercados muito, muito fragmentados. Exemplo, o mercado de produção de frutos e vegetais. Esse aí acontece. O mercado de café acontece. O mercado de sítios eu acho que tem alguma coisa também. Certo. Aí quando a gente pega cereais, não vai ter muito... Pouco. Às vezes existe algumas coisas, mas pouco, né? Uhum. Eles têm acesso, fazem e tal, mas é pouco. Certo. O maior foco são esses mercados mais segmentados e com um valor agregado um pouco mais alto. Perfeito. Geralmente. Aí, quando a gente olha a outra modalidade, que é a venda direta. Uhum.
Aí, basicamente, a gente tem, né, os pools de compra, né, que são... Que tem aumentado bastante, né? Tem crescido, Ah. tem crescido bastante. É uma modalidade que a gente vê até pela questão de movimentação de mercado, né, que, Sim. assim, só um parênteses, né, nós estamos passando, nesse momento agora no Brasil, por uma mudança da modalidade do acesso. Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, às vezes isso aí é um assunto para outro podcast. Não Eu sei. fiquei curiosa agora É. pra entender melhor como é que é isso. Não, mas a gente fala. Tá, vamos falar Mas aí, só para depois. terminar o modelo, assim, Perfeito. então os pools de compra é um modelo. Uhum. Aí tem os grandes clientes, né? Os mega clientes, os grandes grupos familiares e tal, enfim. Sim. Mais ou menos é isso. E tem as segmentações de atendimento. Uhum. Né? A gente, quando trabalha dentro das empresas, igual eu tive a oportunidade, a gente vai segmentando isso. Né? Ah, vamos atender direto. Não, vamos atender via cooperativa. Não, vamos atender via distribuição. E tem as estratégias, né? Uhum. Mas o comparativo direto entre China e Brasil. Lá na China, o que eu pude ver, Gabi, é 100% redistribuição. Redistribuição. Então tem a multinacional, tem as empresas, apesar de que o mercado chinês é muito fortemente dominado por empresas locais chinesas. E muito assim, abrindo mais um parênteses, Hum. esse aumento de investimentos que nós tivemos aqui no Brasil, muitas empresas chinesas, muitas empresas que investiram são chinesas, né? Sim, muitas delas. Muitas delas. E elas são empresas fortes na China. Muito, muito fortes. E- Elas são empresas grandes, né? E, inclusive, essas, nas que estão dentro desse segmento dos insumos, vamos falar assim, a modalidade principal é a redistribuição. Então, tem um intermediário entre a multi e o produtor. A maioria tem. Se você pegar assim no mercado assim como um todo, a grande maioria esmagadora é redistribuição. Entendi. E por quê? É justamente por causa dessa fragmentação. Uhum. Então, como tem muitos agricultores de 1 hectare, 2 hectares, 0,8, 0,5, é pequenininho mesmo, Sim. sabe? Tem que ter o redistribuidor para ele poder conseguir ter capilaridade de acesso. Senão você não chega. Não chega. Exatamente. Não chega. Se pegar um distribuidor grande, ele ia ter que queimar muito investimento de acesso e criar um monte de fragmentação para ele poder Pra acessar. conseguir acessar. Então, tipo assim, o que eu pude ver? Os redistribuidores lá, eles faturam em média, assim, tipo, 13 milhões de dinheiro chinês. De dinheiro chinês, boa. Então é porque eles usam muitos tipos de classificação, né? Mas é 13 milhões de yuan e tal, não sei o quê. Beleza. O que daria isso aí em reais? Daria, tipo, tem que fazer a conta certinho, mas sei lá, 10 milhões de reais, mais ou menos. Em dólar daria 2 milhões de dólares. Você pegar um distribuidor de 2 milhões de dólares aqui no Brasil, praticamente não existe. Né? Mas tudo bem que é o redistribuidor. Né? Uhum. Agora, os distribuidores lá, sim, aí eles têm. Mas só que são empresas, Gabi, praticamente de logística. Eles não são empresas de acesso, de trabalho de Entendi. campo. Eles nem têm time técnico, não tem nada. Tipo assim, o que eu pude ver lá, eles têm muito pouco disso. Eles investem no redistribuidor para o redistribuidor, sim, poder fazer isso. Entendi. Mas é muito diferente. O imagino. tipo de técnica, nossa, é totalmente diferente. Que é o Gosto falou. O cara lá vai no pulverizador costal, né? Põe o produto lá, coloca lá a Sim. dose, faz e manda bala e tal. É lógico, tem agricultura muito profissional lá na China também. Só que eu não tive como acesso todo a esse lugar, né? acesso. Se a gente for comparar aqui Brasil também, você tem um produtor que tem tecnologia de ponta Uhum. e um que é mais ali na simplicidade, de uma forma mais arcaica, vamos dizer assim, né? É isso aí. Mas é bem diferente mesmo. E aí agora, enquanto você falava, eu tava pensando numa parte mais aplicada, vamos dizer assim. Falando de pragas, o que você conseguiu observar lá? Eles têm muito problema com inseto, especificamente? Tem. Tem? Tem bastante, só que assim, eu não sei te falar tecnicamente que eu não pude explorar isso. Aham. Mas o que me chamou muita atenção lá, exemplo, nessa área de cítrus que eu fui ver. Eu fui na época de janeiro, então tava inverno lá. 100% das plantas recobertas com um tipo de um insufilme para proteger de neve e de temperatura muito baixa por congelamento. Caramba. Nossa, e uma área de 200 e tantos... 100% das plantas cobertas. Gabi. Não, e vou mais. 100% dos frutos ensacados individualmente com saco de papel. Por conta de alguma De praga. mosca das frutas ali, Mosca da fruta. Olha só. 100%, Gabi. Eu fiquei impressionado. Nossa. Falei, gente, mas é muita gente pra fazer. Mas porque você pega. É 1 hectare. Além Entendeu? de serem áreas pequenas, eu imagino que lá, igual a gente tá passando aqui por um momento, muita gente fala, qual que é um dos grandes problemas do agro? Falta de mão de obra. Uhum. Imagino que lá eles não tenham
tanto problema com mão de obra, porque é muita gente. É muita gente, é muita gente. E muita, tipo assim, o próprio dono da área que faz. Assim, dono não, né? Porque é uma concessão do Família, próprio governo, né? Eles não são donos da área, né? É tudo Mas é o concessão. próprio. A pessoa que tem a concessão mesmo faz, né? Aí a família dele já tem ele, a esposa, o filho, todo mundo trabalha ali envolvido ali e manda bala. Entendi. Agora, assim, em termos de praga, eu vou dar o exemplo do sítio de novo, que foi o que eu vi com mais propriedade. Eles têm o mesmo problema que nós temos aqui, o greening. Né? Então eles Olha têm só. a mesma coisa lá, o mesmo desafio. O psilídeo transmitindo. Mesma Caramba, é coisa. um problemaço, né? É. Pensa, Estados Unidos devastado praticamente, Brasil, pessoal rebolando pra conseguir dar um jeito. E tem algumas coisas interessantes. Exemplo, eles conseguiram achar um método alternativo de tratamento de greening lá, que é Qual? muito interessante. E a gente não faz aqui? Pela, Não. pela escalabilidade. Ah. Mas sabe como é que é? Eu vou explicar aqui. Eles pegam, Gabi, um tipo de uma bolsa de soro. Sabe essas bolsas de soro que a gente usa no hospital? É Sim. idêntico. É idêntico. O mesmo sistema. Aquele Vai caninho, a bolsa de gotejando. soro, o dosador, tudo igual. Eles vão até o xilema ou floema. Agora não lembro. Eles explicaram pra mim, não lembro direito. Mas enfim, eles vão no feixe vascular da planta, Uhum. coloca aquela solução nutritiva com alguns vacina. fito-hormônios e tal, e vai tratando a planta. Aquilo consegue reestabelecer a planta, ela consegue ir se curando. Agora, assim, Olha só. eu não vi o antes e depois, né? Pra poder te falar Você tá assim, cura. acreditando no que eles No que eles comentaram. me contaram. Eles mostraram, eu vi, eu olhei e falei, mas o que é essas plantas com essas bolsas de soro aqui? Mas o que é isso? Vocês estão ficando doidos? Vocês estão pondo soro na... Aí, não, isso aqui é pra tratar green. É o mesmo só. sistema, assim, mas é dosado, aquilo fica o ano inteiro. Mas então é algo no sentido meio que curativo mesmo, né? Assim, Aí, então, não dá pra... eu não sei, assim, exatamente, eu não entendi muito bem com profundidade, legal. mas eles usam para isso. Aí eu não sei se é para induzir a resistência natural da própria planta, Também de faz alguma mais maneira. sentido, né? Na verdade. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Legal. Mas eu sei que é para isso, é Entendi. para o greening. Aí você perguntou, por que não faz aqui? Porque não tem, nossa, como é que nós vamos fazer isso? Imagina. Nossa, tudo isso diário. Eu tava vendo alguma coisa, não me lembro exatamente onde. Foi até um episódio que eu gravei com o Otávio, na temporada passada. Eu assisti uns pedaços. Então, e aí ele Dessa tava comentando de algumas metodologias novas que estão sendo desenvolvidas, e me parece que tem alguma vacina, algo nesse sentido, mas é muito caro ainda, então, assim, Não tem aplicabilidade, assim, Não. o custo financeiro ainda é É inviável. muito né? alto, fica inviável. Excelente. Agora, uma pergunta, uma curiosidade, assim, ó. Como é que você... montei a NM Estratégia Uhum. e vou começar a fazer um garimpo, né? Uhum. Qual que é a lógica de raciocínio para que isso aconteça? Como Você é que fala você... por essa questão de acesso ao De mercado acesso, e tal? justamente. Legal, Gabi. Gabi, assim, ó, eu parto do princípio que a gente tem que primeiro entender com profundidade. Eu sempre fui da área de marketing e comercial, Perfeito. mas eu sempre trabalhei muito forte o meu cunho técnico para posicionamento e venda, porque sempre me ajudou demais, né? Que, na verdade, é um grande diferencial, né? Porque não basta você só ter ali o tete a tete, mas se você não tiver blá, 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 o blá, né? blá, blá, exatamente. Eu não quis falar assim, que depois o pessoal fala assim, tá falando mal Tá de falando mal. venda. Não, mas não é, porque assim, é o estilo, né? E tem Exato. estilos e estilos. Com certeza. Nesses 20 anos aí, eu conheci diversas pessoas com Imagino. diversos tipos de ferramental para trabalhar e dar certo, assim, cada um tem o seu. Então, e eu aí sempre até olhei hoje, muito. né? Tem Não, muita gente. ixi. Ixi. E tem gente que é muito relacionamento, o outro é mais amigo, o outro é bom tecnicamente, o outro, enfim. Eu nunca fui bom tecnicamente, mas eu sempre gostei da parte técnica. Sempre tentei entender. Esforçou. Uhum. Sempre tentei focar. Então, assim, a primeira coisa que eu faço num projeto desse é entender, né, tecnicamente, o portfólio da empresa, como é que ele funciona, para que serve, para que é bom, o que não é, o que existe de base de dados, o que não tem, né, porque tem empresa que já tem empresa que não tem. Uhum. A partir disso, é começar a construir mesmo, né? Exemplo, o que nós fazemos hoje, né? O que eu faço muito hoje, é essa construção de base de informação e dados. Certo. Porque eu vou chegar amanhã para discutir com um cliente, eu tenho que ter o dado que é útil para ele. Né? Então, como que eu vou trazer na realidade dele aquilo que para ele é bom e faz sentido? Porque eu chegar e falar, exemplo, um cliente de 100 hectares, eu falar de um produto que o cara testou numa área de 20 mil, com aplicação aérea. O cara fala, cara, eu não faço Eu não aplicação tenho aérea. essa tecnologia Eu uso aqui, trator né? aqui, equipamento. Então, assim, Sim. essa adequação, eu penso muito nela o tempo todo. Ó, beleza, qual que é a realidade do mercado, qual que não é, o que esse produto vai servir, como é que ele não vai, tecnicamente como é que ele agrega ou não. A partir disso a gente começa a construir essa parte prescritiva, vamos falar assim. Perfeito. Depois, Gabi, é realmente gerar dados, né? E aí aqui no Brasil a gente tem essa questão dos dados sendo gerados pelas estações de pesquisa.
né, que é muito relevante, é muito importante. Legal. E aí a gente tem diversos tipos de estações de pesquisa. A gente tem estação de pesquisa que é mais assim, é um dado muito primário, então eu tenho que tropicalizar e construir a prescrição do zero. Eu não sei nem a dose. É um Vamos tipo lá de estação de pesquisa às começar a vezes. investigação. Aham. Não, eu já tenho o dado consolidado, eu tô no meio do caminho agora. Entre a consolidação que eu já sei a dose, mas eu Uhum. preciso de acelerar a prescrição no nível de campo. Então, a gente usando o exemplo de soja, né? A gente Sim. tem soja do Rio Grande do Sul até sei lá, no Pará, Sim. no Amazonas. Beleza. Então, assim, como é que eu vou fazer essa prescrição para poder posicionar esses Diferentes materiais? ambientes. E tem estações de pesquisa do Rio Grande do Sul até no Pará, Perfeito. né? O próprio perfil do pesquisador, eu falo isso porque a gente escuta, né? Não, ó, vou colocar esse ensaio aqui com você porque você tem esse olhar mais desse tipo. Isso. Uhum. E o outro, Isso. né? Então, assim, Isso. é muito legal isso. E isso, Gabi, ajuda muito a gente a entender o posicionamento e posicionar. Essa construção do posicionamento, ela é feita a 4 mãos, literalmente, né? Sim. A empresa obtentora da tecnologia e as empresas de pesquisa. Perfeito. Né? Então, isso é muito importante. E fora eu vejo que não é muito assim. Lá na China, por exemplo, é prescrição da própria empresa. Chegou, posicionou, prescreveu, Não colocou. passa por uma validação, né? Não. E aqui hoje a gente Pouco. vê que isso é cada vez menos aceito por parte do consumidor, porque Uhum. chega lá, a empresa Arthur tá vendendo o produto X. Olha, a empresa Arthur testou. Não, mas quem foi o pesquisador que testou? Uhum, Né? que Quem que validou. falou? Qual que é o Justamente. background dele, né? Exato. Onde ele atua, qual que é a especificidade, exato. Justamente. E a gente vê tem isso. várias áreas, né, Gabi? Tem fitopatologia, tem entomologia, Sim, tem nematologia, nemato, exato. com certeza. Então a gente tem as diversas opções e o ferramental, vamos falar assim, de desenvolvimento, né? Uhum, Então passa por isso, né? Então seria uma segunda etapa. sim. E depois, Gabi, é entender, né? A estratégia da empresa, como que ela quer acessar, que, por exemplo, a Nilsan, ela é uma empresa 100% focada em B2B. Essa era a minha próxima pergunta. Hoje você faz esse link, tipo, Nilsan, empresas brasileiras ou multinacionais que atuam aqui. Isso. E não diretamente, não é B2C, então. Não é B2C. Ela não tem intenção de ter assim, eu vou contratar um diretor para o Brasil, gerente regional, RTV, não. É B2B. Aí é Certo. claro que tendo uma parceria com um parceiro consolidado em B2B, aí sim podem ser desenvolvidas estratégias conjuntas. Aham, Mas esse acesso dela é B2B. E acaba que eu me especializei mais nisso. entendi. Até porque foi o primeiro projeto que eu tive de acesso ao mercado, foi com a Com a Nilsan. Nilsan. Então acaba que eu me especializei mais nisso. Então, e aí, como eu já tenho um tempinho atuando no agro, tem muito relacionamento. Né? Perfeito. Então, desde a época de Monsanto, aí o colega da Monsanto foi para Syngenta, que foi para Bayer, que foi para não sei aonde, o outro foi para Corteva, que foi para ICL. Então a gente conhece gente para todo lado. Eu não sei exatamente quem fala isso, né? A gente escuta tanta coisa hoje, mas empresas são feitas por pessoas, né? Uhum. Então, não tem como. Você tá aqui hoje, não sabe onde é que vai estar amanhã, e aí você vai construindo toda essa rede de relacionamento. Exato. E Excelente. isso é uma coisa que a minha vida inteira, Gabi, eu sempre prezei muito pela construção de relacionamento e deixar portas abertas. Perfeito. Sempre a vida inteira, né? Tanto que eu até brinco assim, hoje eu tô tentando colher o que eu plantei. Lógico. Né? Os 20 anos que eu fiquei trabalhando, atuando, eu tô colhendo o que eu plantei. Porque é literalmente isso. Eu pego e ligo com meus colegas mesmo. Falo assim, você que tá na empresa tal, quem que é a pessoa que eu preciso falar pra fazer isso e tal? Não sou eu não, é fulano, é ciclano, é beltrano. E vai. A O nosso importância do meio... relacionamento, né? E o nosso meio do agro, ele tem muito essa questão corporativista interna nossa, né? Graças a Deus, que isso é muito bom. É bom. E isso é muito bom. Então, assim, todo mundo parece que quer se ajudar e indica, fala, né? Então, isso é muito bom. Então, é assim, eu uso muito dessa rede de relacionamento e vou conectando as pontas e daí vai. Legal, excelente. Vamos andando. É isso aí. E falando em vamos andando, a gente tá não estamos finalizando, mas estamos partindo pro final. E agora tem o elemento surpresa aqui, que o convidado só sabe se ele assistiu outros episódios dessa temporada. Mas cada temporada tem um quadro novo, sabe? Certo. E aí o quadro dessa temporada é o Visão MIP 2035. Certo. Então, bem-vindo ao Visão MIP 2035, onde o agro de amanhã resolve os problemas de hoje. Vamos lá. Arthur, o que você enxerga em relação ao agro de 2035? Como é que a gente vai estar? Tem algum problema específico que você vê hoje e que, de certa forma, você acredita que lá estará resolvido? Tem vários, sim. Tem Problema vários. que não falta. O que eu sei e tenho certeza absoluta, assim como eu tenho certeza que agora tá ficando à Peraí, noite... gente, olha lá, olha... Tenho certeza absoluta, vou gravar esse episódio 2035, vamos estar aqui. Mas quando eu te falar, você vai concordar.
O que eu tenho certeza absoluta, Gabi, é que do jeito que tá hoje, ele não Não vai fica, ser em não. 2035. Com certeza, Entendeu? com certeza. Muita coisa tá mudando. Até eu Sim. comecei a falar um pouquinho sobre essa questão de acesso, né? Perfeito. A gente vê uma mudança grande. Uhum. Até porque nós estamos passando, nesse momento agora, por um momento... eu não vou falar que é uma crise institucional do agro, mas é um momento de que aquela pujança de 6, 7 anos de ciclo que nós vivemos, ela tá um pouco diferente agora. Diminuir um pouco. Então, assim, a gente vê muita mudança conjuntural, né? Mudança no modelo de acesso, mudança no modelo de concessão de créditos, mudança no modelo de venda, mudança no modelo de tudo. E é muito regido por todos os aspectos econômicos e culturais do mundo, né? Não é uma questão brasileira, né? Não é só brasileiro, não é. A gente vê que isso é uma crise conjuntural, assim, é um momento conjuntural. Eu não falo que é uma crise, é um momento. Momento. Até porque, na minha visão, ele vai passar. Sim, eu acho que a gente tem um ano... passar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Garantir nossos empregos aí. Por favor. Mas a gente tá vivendo um momento agora que eu acho que ano que vem a gente ainda vai ter um pouco de resquícios dele, né? Uma extensão aí. Em 28, se Deus quiser, melhora bastante. A minha visão é essa, né? Sim. E daí pra frente a gente vive um novo ciclo diferente. Um novo ciclo de pujança, se Deus quiser. Mas o que eu acredito, assim, falando um pouquinho do que a gente entende, né? Em termos, assim, de acesso, né? E de termos de uso, adaptação de uso e os desafios que toda a cadeia de produção tem. A cadeia de produção, ela passa, nesse momento, por um desafio de rentabilidade. Sim. Basicamente é isso, né? E eu falo a cadeia de produção como um todo, desde a grande empresa gigante até a empresa pequena, o agricultor grande, o pequeno, todo mundo. E essa crise de rentabilidade, ela faz mudança, né? Ela faz mudança de modelo de gestão, modelo de acesso. Até uma das empresas que a gente faz aí, a parte de... Eu sou sócio fundador da Agriger Goiás, né? E tem a de Minas Gerais também, que eu trabalho como conselheiro. Certo. É uma empresa de gestão econômica do agro. Ela é focada para isso, é chegar para o agricultor e ajudar ele a entender os desafios que ele tem, economicamente falando, da atividade que ele exerce. E assim, Gabi, com toda certeza, há 5, 6 anos atrás a gente falar disso, era muito difícil. Porque tudo estava muito bom. Então por que eu vou falar de um tema que vai me gastar tempo, e gasta, energia, dispende, nossa, é um tempo danado, para poder falar de uma coisa que está muito boa. É o tal do time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe, exato. Aí, nesse momento, agora a gente tem uma abertura muito grande. Próprio parte que nós estamos falando aqui sobre produto especialidade, essa mudança de produtos. Eu, para te falar a verdade, quando eu comecei o projeto, eu tinha muitas dúvidas, né? Como é que vai ser, como é que não vai, será que esse portfólio tem aderência? Basicamente, Gabi, eu não tive portas fechadas com quase empresa nenhuma. Imagino. Todo mundo conversou. Ah, não, eu queria entender. É isso que Pelo eu menos falo, entender. pelo menos entender. Pelo menos Exato. entender. Então tá mudando. Sim. Né? Porque até pouco tempo atrás, a empresa de química era química, a empresa de especialidade era segmentado. Hoje tá tudo em mudança. Em mudança. Né? Não, a gente vê muitas empresas grandes, multis e tal, tipicamente químicas, né? Vamos dizer assim. Comprando empresas menores de especialidades ou desenvolvendo seus próprios braços. Eu tava aqui mesmo, antes de começar a gravação do episódio, recebi uma ligação. Eu tô procurando, talvez seja até um link pra gente fazer depois. Legal. Tô procurando solução pra praga X. Eu não consegui desenvolver nada. Se você tiver... Né? Preciso. Tem que ter no meu portfólio. Né? E aí, então... Gabi, vai nessa linha, assim, que eu até escrevi aqui para não poder lembrar. Nós podemos falar sobre MIP, aí especificamente de MIP, né? Certo. O que eu vejo, né, a minha visão, é que a gente está evoluindo, porque hoje, assim, o MIP, lógico, ele é uma integração de várias frentes de tecnologia, né? Frentes técnicas, vamos falar, produto, o manejo, o time, adequação, monitoramento, tem um monte de coisa, né? Mas aí, falando de produto, especificamente, que é a nossa praia, o que eu vejo? Produto químico, né? Produto químico sempre vai ser utilizado, na minha visão. Eu acho difícil a gente chegar num momento assim, cara, nós vamos produzir 100% sem químico. É difícil. Pode ser que aconteça, né? Agora, sim, a gente vê a questão dos traits tecnológicos, né? Com os desafios que a gente tem na agricultura tropical, mas eles ajudando demais, né? A gente sabe que isso aí ajuda demais. Agora, falando em produto mesmo, garrafa de produto, né? Vamos falar assim. O que eu vejo que está começando a acontecer? Todo mundo olhando muito para essa questão de produtos de segunda geração. E o que eu falo de segunda geração? Integração químico mais alguma coisa. Químico mais biológico, químico mais extrato botânico, químico, extrato botânico e metabólito. E daí por diante. Muito de metabólito secundário, isso e aquilo. Muito. E aí, tipo assim, porque quando a gente fala do biológico unicamente, tradicional, quando a gente olha para o Brasil, todo mundo que a gente fala biológico, aí a pessoa fala, é fungo e bactéria. O fungo e bactéria tem as limitações deles. Sim.
por shelf life, por integração, mistura Ainda de mais quando a produtos. gente traz pro Brasil, né? Que a gente Tropical tem e tal. vários desafios para poder integrar e tal. Sim. Mas na hora que a gente fala do metabólito, a gente já começa a sair um pouquinho fora disso. Uhum. Então, assim, eu vejo muito isso, né? A turma está estudando, tentando entender como que a gente integra o químico, mais o metabólito, mais o extrato botânico, e tem uns resultados muito bons. Muito bons. Muito bons. Concordo. E tem produto hoje, extrato botânico, com eficiência absurda, né? Então, por que não dá para fazer uma mistura e sinergia, né? com certeza. E eu acho que é por aí, que é mais ou menos. É basicamente o que a gente prega dentro do MIP, né? A É. integração de estratégias, ferramentas e tudo mais. De possibilidades, De né? possibilidades, exatamente. Isso aí. Muito bom. Tá vendo? E aí, como é que foi a gravação do primeiro episódio? do Excelente. podcast? Agora, você vai ver, agora vamos começar a te convidar, mas eu que fui a primeira aqui. Beleza, aí, ó. Vamos lá, a Gabi que me ensinou a trabalhar assim, ó. Me ensinou a fazer. Bom demais. Não, legal demais, Gabi. Obrigado pelo convite aí de novo. Foi Imagina, muito que legal. isso. Deixa Tem muita aqui- história ainda para nós não, contar. Se com quiser fazer um certeza. segundo depois. Vamos, não A gente tenha faz. dúvidas. E Legal. deixa pro pessoal, quem tiver, de repente, tem empresas que nos assistem, enfim, onde é que te acha, como é que pode entrar em contato? Tem Instagram, LinkedIn, não, é só e-mail, sinal de fumaça. Tem um LinkedIn pessoal, né? Aham. Que tá no meu Arthur Franco. Arthur Né, se Franco. procurar no LinkedIn, Vamos acha colocar na fácil. descrição, tá na descrição do episódio. Beleza. E eu posso passar e-mail meu também, da empresa também, da Perfeito. NM Estratégia também, Tá. quem precisar. Então vamos colocar tudo na descrição do episódio, se você tem aí algum interesse, alguma ideia, enfim, ou é uma empresa que precisa de novas ferramentas, o Arthur com certeza vai atender de braços abertos, né? Com certeza, Gabi. Muito com bom. certeza. Deixa um recado aí, então, para os nossos ouvintes que ficaram com a gente até aqui. Gabi, é mais para te parabenizar Obrigada. pelo podcast. É muito legal. Acho que a gente tem que ter cada vez mais pessoas que possam fazer isso, né? Acho que pro agro nosso é muito importante essa troca de informação, de experiência, né? Eu particularmente gosto muito. Que bom. E parabéns. Né? Obrigada. E para quem tá ouvindo, acho que é continuar seguindo, né? Continua Isso aí, seguindo, é. trazer uns conteúdos legais aí. Acho que é isso aí. Muito bom. Obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir aqui gravar. Foi um prazer, tenho certeza que faremos muitos outros episódios trazendo novas informações, de repente, num outro momento, quando alguma dessas ferramentas estiverem implementadas já no mercado, falar do final do processo, acho que Legal. seria legal E também. tem uma viagem nova lá na China que ela vai acontecer ano que vem, às vezes após essa. Aí eu venho Ah aqui lá. te contar as historinhas que a gente viu lá. Boa. Porque essa eu quero fazer um tour mais para ver a produção. Legal. Lá. Eu quero entender mais e tal, quero ver umas outras áreas de produção. Eles são muito fortes em produção de vegetais, então vamos entender isso lá. Pronto, então já tá convidado. A hora que voltar da China, você volta aqui no podcast. Beleza. Beleza? Feito então. Pessoal, para Combinado. você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigada. É sempre um prazer conduzir esse bate-papo, né? Os convidados, como sempre, são especiais. Nunca se esqueçam, não existe milagre, existe manejo. E eu aproveito aqui para mais uma vez agradecer os nossos apoiadores, Gabi Canecas, Juliagro e Coleagro, armadilhas adesivas. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.